Boa tarde, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Gostaria de convidar vocês nessa tarde de quinta-feira, dia 5 de dia 6 de janeiro. Convidar vocês para a gente ler a palavra de Deus aqui no livro de Joel, que é o livro atual onde eu estou lendo a Bíblia. No livro de Joel, né, capítulo 1 e 2. E eu gostaria de convidar vocês para a gente ler a palavra de Deus aqui, né? Nesse livro de Joel. Hoje eu tenho a prova para ir para a autoescola hoje, aí só trabalhei na parte de manhã, né? Aí agora eu vou para a autoescola de 3h30, mas antes eu quero convidar vocês para a gente ler a palavra de Deus e se aproximar mais da vontade de Deus, amém? Então, nesse livro de Joel, o ministério de Joel, fala, o apóstolo Joel, ele, o ministério dele é o restaurador, né? Ele vem restaurar, né? Então, se ele vem restaurar, foi algo que foi destruído, né? Então, como o ministério de Joel é esse, o restaurador, amém? O Espírito Santo através dele, né? Vem no ministério de restauração, né? Restaurar. Então, mas antes eu gostaria de louvar esse hino que se chama Desejamos ir lá, né? Ir lá onde? Na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Lá na terra que manda leite e mel, lá na terra de descanso eterno, o novo céu e a nova terra, não é isso? Então fala assim, esse louvor é o 261 do livro do Inário da Águia, né? A nota do hino é Ré. Fala assim, ó. Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso e esplendor. Brevemente chamará para casa descansar, nós os salvos do mundo enganador. De novo. Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso e esplendor. Brevemente chamará para casa descansar, nós os salvos do mundo enganador. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Nessa terra tesouros não há que nos possam aqui segurar. Desejamos ir ao céu onde Cristo já está, ao lugar onde iremos descansar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Neste lar com Jesus o Senhor, nós havemos de sempre reinar. Vamos nós ali cantar novos hinos de louvor ao Cordeiro que veio nos salvar. Desejamos ir lá, aleluia. Desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Nessa terra tesouro não há que nos possam aqui segurar. Desejamos ir ao céu onde Cristo já está, ao lugar onde iremos descansar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Neste lar com Jesus o Senhor, nós havemos de sempre reinar.
Vamos nós ali cantar novos hinos de louvor ao Cordeiro que veio nos salvar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Aleluia, glória a Deus. Então, gente, vamos ler a Bíblia. Aqui no livro de Joel, capítulo 1 e 2. Eu gosto de sempre ler a Bíblia com as referências que nos ajuda melhor a nos compreender mais a Bíblia, amém? E em seguida eu vou ler alguns parágrafos dessa mensagem. O gafanhoto, a logustas e o pulgão e a lagarta, amém? Que fala também a respeito dessa situação. O nosso profeta William Branham nos relata a respeito desses capítulos de Joel, né? Desse livro de Joel, amém? Então aqui, no capítulo 1 de Joel, ele diz assim, vamos ler comigo, mas antes vamos convidar o autor da Bíblia, que é o Espírito Santo. Só ele é que tem o poder de pegar essas palavras que vai ser lida pela minha boca e transformar em seu coração o desejo que ele realmente deseja para mim e para você, porque eu vou ler, vou ouvir, né? E tudo vai servir para mim também, amém? Então vamos fechar nossos olhos e vamos fazer a oração. Bondoso Deus e soberano Pai, obrigado, Jesus, por essa oportunidade que o Senhor está me dando nessa tarde de quinta-feira. Quero agradecer ao Senhor, Pai, pela minha vida. E agora, Pai, quero pedir, Senhor, que o Senhor venha, assuma o teu lugar aqui, que Antônio saia de cena para que o Espírito Santo possa assumir aqui, Pai, o seu lugar, que o Senhor é que coloca o poder da palavra, o Senhor é que revela em nossos corações o verdadeiro significado da sua vontade. E é isso que eu te peço e te agradeço pela minha vida, por esse ministério pelo qual eu vivo. E quero agradecer por tudo, Senhor, porque só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. E assim eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, gente, vamos ler a palavra de Deus com muita calma, paciência e reverência, né? A palavra de Deus, ela é a vida, e se você tiver reverência, se você deixar Deus falar com você calmamente, você vai ver que Ele vai te ajudar, porque tudo que Deus quer é ajudar, viu? Hoje eu estava trabalhando de manhã e uma senhora lá, trabalhadeira, uma mulher, pensa uma pessoa humilde, né, trabalhadeira, e falando a respeito do irmão dela e tal, e eu escutando ela falar que o irmão dela, eles venderam a casinha, o pai dela faleceu, aí eles venderam a casa, e o irmão dela se preparou, comprou uma roupinha melhor, se organizou tudinho, estava feliz porque ela também tinha comprar a casinha dela e tal. Aí ele se preparou, tirou o cabelo tudinho, aí foi para a missa, né? E lá ele pressentiu, ela dizendo que ele tinha, disse a ela, pressentindo, e disse a ela que é a última vez que eu assisto essa missa. Para você ver, e em seguida, pouco tempo, ele faleceu. Quer dizer, ele pressentiu mesmo a morte, né? Aí eu escutando aquilo e prestando atenção. Ela falando que ele se preparou, né? Uma roupinha nova, um cabelinho, cortou tal, se aprontou tudinho. Aí eu fiquei pensando, digo, meu Deus, no espiritual eu não sei. Se ele, oxalá, se antes dele falecer, na hora da morte dele, ele faça como aquele lá da cruz, que se arrependeu e pediu perdão a Deus e pediu para Deus lembrar dele. Espero que ele também tenha feito, até falei para ela, né? Mas eu sei que o que Deus deseja é que a gente se prepare aqui, a respeito que ele se guardou, se preparou, se comprou uma roupinha melhor, tal, que ele estava meio desorganizado, e ali ele se organizou.
Então, o que é que Deus deseja que a gente, antes de falecer aqui, que a gente primeiramente se entregue a Ele, né? Peça perdão e viva uma vida de acordo com a palavra dele, né? Aí eu disse, meu Deus, ele se preparou, o que é que ele está dizendo para mim? Para mim me preparar para receber o dono da vida, que é Jesus Cristo, né? E para isso é essa preparação, essa mensagem, é você viver de acordo com a palavra de Deus, né? Então eu gostaria de convidar, não perca tempo, gente, não perca tempo. Se você conhece, sabe dos seus erros, peça perdão a Jesus Cristo, se prepare, aceite Ele na sua vida como seu Salvador, peça para ser batizado no nome dele, procure uma mensagem séria, verdadeira, que prega a verdade a respeito da palavra de Deus, e ali você peça para ser batizado no nome dele, antes de você encontrar a morte, porque antes dos israelitas saírem lá do Egito, eles passaram o sangue no obral da porta, tá entendendo? Então o que é aquele simbolismo daquele sangue que Deus pediu para eles passar lá? Então é Jesus Cristo. É você se arrepender, é você ser batizado no nome dele. Tem vários vídeos aí dos irmãos pedindo para ser batizado. E é daquela forma que Deus quer que eu e você faça. Eu fiz isso em 2017 para 2018. Eu fui lá na mensagem Fé Perfeita, lá em João Pessoa, e pedi para ser batizado no nome de Jesus Cristo. Que é assim que a Bíblia me pede, né? Em Atos 2,38 pede para a gente, lá no discurso de Pedro, lá no dia de Pentecostes, ele falou o que é que eu e você tem que fazer. Primeiramente se arrepender, pedir perdão dos nossos pecados e ser batizado no nome de Jesus Cristo, não é isso? Então é isso. Aí eu pensando, né? Quando ela falando lá, eu me lembrando, digo, meu Deus, a preparação que Deus pede não é completamente diferente. É que a gente creia no Filho dele, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e seja batizado no nome dele, e viva o pouco período de tempo, seja ou muito, aqui de acordo com a palavra de Deus. Aí sim, aí você se preparou, né? Amém? Então vamos ler Joel. Então aqui no capítulo 1 de Joel, fala o seguinte: esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Joel, filho de Petuel. Preste atenção, velhos. Escute, povo de Judá. Já aconteceu alguma coisa tão terrível como esta em nossos dias ou no tempo dos nossos antepassados? Diga aos seus filhos o que aconteceu. Que eles contem a seus filhos o que estes falem sobre isso, a geração seguinte, né? Esse é o versículo 3. Agora, Joel 2, versículo 2, diz o seguinte: será um dia de escuridão e trevas, um dia de nuvens negras. Os gafanhotos avançam como um exército enorme e poderoso, como uma nuvem escura, que cobre as montanhas, e nunca houve uma coisa assim. No passado e no futuro nunca mais haverá. Versículo 3 ao 4 diz: diga aos seus filhos o que aconteceu, que eles contem aos seus filhos e que estes falem sobre isso, a geração seguinte. Salmos 78, vamos ler Salmos 78. Vamos ver o que é que o Espírito Santo fala em Salmos 78, versículo 4, fala o seguinte: não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que ele fez. Quer dizer, quantas coisas maravilhosas Deus não já fez por nós, né? Lá no Egito ele abriu o mar para os israelitas passar. O Egito que vinha atrás, o exército que vinha atrás para matar os filhos de Deus, Deus aniquilou ali no mar. Deu água no deserto para eles beber, né? Com Moisés. Ajudou eles, deu carne, deu alimento. Quer dizer, quantas maravilhas Deus não fez, né? Então ele está pedindo aqui que conte, né?
conte aos netos, conte aos filhos. É isso que a gente devemos fazer. Dar testemunho de Jesus Cristo. O que foi que Jesus Cristo fez na sua vida? Na minha vida ele me salvou. Ele deu a vida por mim. Eu sou salvo desde há 2000 anos atrás, quando ele foi para a cruz ali e consumou. Ali, aquela cruz, o peso daquela cruz, ali eram os meus pecados. Eu cometi. Está entendendo? Então eu dou testemunha da minha salvação através de Cristo. Eu agradeço a Jesus Cristo pelo que ele fez por mim. Está entendendo? Então Deus pede que a gente agradeça. Seja grato. E creia nele, porque ele é o dono da vida. Essas doenças que estão sobre a terra, é doença, é morte. Mas eu botei Jesus Cristo na minha vida. Eu passei o sangue do Cordeiro na minha vida. Eu aceitei ele através do meu arrependimento e do meu batismo no nome dele. E estou vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus. Se ela chega e me diz não, é não. Se ela chega e me diz sim, é sim. E eu vou levando, graças a Deus. Quando eu erro, eu me ajoelho novamente, peço perdão e conserto aquele meu erro. E é isso que Deus quer que a gente faça. Amém? Então é isso que aqui no Salmo 78 está falando. Deus e o seu povo. Então ele está falando aqui, olha, não esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que ele fez. Quer dizer, não sinta vergonha de Jesus Cristo, não. Porque Jesus disse, se você me negar, eu nego você. Está entendendo? Então, se você veio para o Evangelho, se você aceitou a Cristo, olha, firmeza, vamos para frente. Vamos para frente. Não olhe para arredor, não. Vamos para frente. Amém? E fique com Cristo. Cristo venceu Satanás. Não esquenta não com o que você está vendo, com morte, com dificuldade. Não esquenta com isso, não. Cristo venceu. E você vai vencer. Se você está abrigado em Jesus Cristo, Jesus Cristo está em você e você está em Jesus Cristo, não esquente não. Vamos para frente. Vamos levar o Evangelho. Amém? Então aqui no versículo 4 ao 5 diz: vieram nuvens e mais nuvens de gafanhotos, e comeram todas as plantações. O que os primeiros gafanhotos deixaram foi devorado pelo que vieram depois. Em Deuteronômico 28, 38, vamos ver aqui o que é que o Espírito Santo fala a respeito de o que é que está dizendo aqui nesse capítulo 28, 36, né? 38, que diz: vocês plantarão muitas sementes, mas a colheita será pequena. Por quê? Os gafanhotos acabarão com tudo. Quer dizer, Deus já estava mostrando aqui, você pode ver aqui, ó, Deuteronômio, quer dizer, em Moisés, ele já estava dizendo aqui a Moisés que futuramente ia acontecer isso. Agora, o que é que significa o gafanhoto? O que é que significa a locusta? O gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta. O que é que significa isso na Bíblia? Então aí vem essa mensagem aqui do profeta William Branham, que é a boca de Deus, para nos explicar o que realmente significa esse capítulo. E nós chega lá, porque quando eu terminar o capítulo, eu vou ler a mensagem. Amém? Aí você vai entender o que é que Deus estava falando para a gente aqui, né? E isso aqui é o inimigo que vem devorando as pessoas com mentira, com falsos profetas, tá entendendo? Aí o que um erra, o outro que vem atrás, em vez de consertar, não, pega aquele erro e aumenta mais ainda. É tipo assim, daqui a pouco nós entramos ali, amém? Mas vamos continuar aqui no capítulo 1. Então, versículo 5. Então aqui, em Deuteronômio 28, que fala a respeito do castigos para os desobedientes, né? 28, 38, diz assim: vocês plantarão muitas sementes, mas a colheita será pequena. Por quê? Os gafanhotos acabarão com tudo. Versículo 5 do primeiro capítulo diz, olha: acorde, olha aqui, olha, acordem, berberrões, acorde e chorem,
vocês que gostam de vinho, pois as uvas foram destruídas, e não haverá vinho novo para beber. Não haverá vinho novo para beber. Versículo 6. Vieram os gafanhotos como um exército enorme e poderoso e invadiram o meu país. Os seus descendentes eram como um de um leão e afiados como dentes de leoa. E afiados como dentes de leoa. Em Isaías 32, versículo 10, fala o seguinte. Isaías 32, versículo 10, fala um reinado de justiça. Versículo 10 diz aqui, ó, daqui a pouco, mais de um ano, vocês ficarão aflitas. Vocês ficarão aflitas. Quer dizer, as pessoas, né? Porque está falando aqui, ó, daqui a pouco, mais de um ano, vocês ficarão aflitas, pois não haverá colheita de uvas, né? Uvas, quer dizer, uva produz o vinho produz alegria, né? O vinho na Bíblia é alegria. Então, quer dizer, se daqui a um ano vai acabar as uvas, também vai acabar a alegria, tá entendendo? Então, Deus está anunciando aqui que está vindo dias difíceis aí, né? Para esse povo aqui, ó. Ele cita o que aqui no versículo 5? Ó, acordem, beberrões, acordem e chorem, vocês que gostam de vinho, tá vendo? Ó? Pois as uvas foram destruídas, e não haverá vinho novo para beber. Vieram os gafanhotos como um exército enorme e poderoso e invadiram o meu país. E os seus dentes eram como os de um leão e afiados como dentes de leoa. Aí Isaías 32, versículo 10 diz o seguinte: daqui a pouco mais de um ano vocês ficarão aflitas, pois não haverá colheita de uvas. Versículo 7. Destruíram as nossas pareiras e acabaram com as nossas figueiras. Arrancaram as cascas das árvores, deixando os galhos completamente brancos. Isaías 5, versículo 6. Isaías 5, versículo 6, fala o seguinte: a plantação de uvas de Deus, né? Isso, as uvas são o povo de Deus, né? Então diz assim, versículo 6, olha: a plantação ficará abandonada, as pareiras não serão poldadas, e a terra não será cultivada, o mato e os espinhos tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens, para que não deixe cair chuva na minha plantação de uvas, né? Que é a plantação de Deus. É na igreja de Deus, né? É no povo de Deus. E continuamos aqui. Versículo 8. Chorem como uma jovem vestida de luto. Chorem como uma jovem vestida de luto. Versículo 8, né? Do capítulo 1 de Joel. Provérbios 17. Vamos ver aqui. Provérbios 17. Vá casando, gente. Vá casando, porque isso não é livro de história, não. Isso é livro de profecia. O que Deus fala, Ele cumpre. Então aqui em Provérbios 17, Provérbios 2, versículo 17, deixa eu ver aqui. Diz o seguinte, 2,17. Aqui esse capítulo fala a recompensa da sabedoria. Então diz assim, 17. A mulher que esquece os votos sagrados do casamento é infiel. Quer dizer, mulher na Bíblia representa a igreja. Então ele aqui está falando de uma igreja. Esqueceu dos seus votos matrimoniais. É quando você esquece do seu casamento com Deus. Então o que é que o ser humano está esquecendo? Está esquecendo de Deus e ficando mais com o mundo. E ficando mais mundanos. Está entendendo? Então essa igreja
que deveria ser a noiva de Deus, ser uma mulher trabalhadeira, uma mulher que honrasse os seus votos, né? Ela não teria feito o que ela fez ao longo da vida. Porque tem a igreja verdadeira e tem a falsa. Então essa infiel, ele está falando da falsa. Vamos aqui, quer dizer, versículo 17, né? Fala aqui, olha. A mulher que esquece os votos sagrados do casamento é infiel ao seu marido. Quem é o marido nosso? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Está entendendo? Então Deus tem uma noiva aqui na terra. E está preparando essa noiva. Porque ele está vindo e quer ver essa noiva preparada para o casamento real, né, que todo mundo espera ao longo de 6.000 anos, desde a fundação, né, lá do Jardim do Éden. Então esse casamento está perto para acontecer. E Deus está anunciando, e Deus está preparando um povo. Graças a Deus. Chega de tanta doença, chega de tanta morte. Está chegando a hora de você preparar a sua casa. Está chegando a hora de você... Está chegando não, já é para você preparar a sua casa. Peça perdão, aceite Jesus Cristo porque ele está vindo. E se você e sua casa não estiver preparado, você vai ficar para ser dominado pela força de Satanás. E é por um período pequeno, só é de 3 anos e meio. Tá entendendo? É um período pouco, é só as 70 semanas de Daniel. Mas só que aqui Deus vai tirar seu povo. E quando Deus tirar sua semente daqui da terra, com ela vai a vida. Eu estou aqui falando, então é a vida que está dentro de mim. Quando Deus me arrebatar, ele vai levar essa vida. Então vai ficar o que aqui? Só a morte. Então é exatamente esse período de fita, é a tribulação, a grande tribulação, que eu aconselho a vocês que vão escutar essa mensagem, que não fiquem, não fiquem no mundo por causa de dos seus costumes. Pelo contrário, é hora de você colocar marcha ré e aceitar Jesus Cristo através do seu arrependimento. Porque ele é o único que pode salvar você desse terrível dia, que ainda há de acontecer, que ninguém nunca viu na terra, e eu não quero ver. Tá entendendo? Eu quero estar lá na borda do Cordeiro, com Jesus Cristo, me preparando para depois voltar para cá, para a terra, para a núpcia. Né? Porque vai haver o casamento. Depois do casamento, o que é que tem? Tem a lua de mel. E é isso que eu quero, a lua de mel com Jesus Cristo. Você não gostaria, não? Você não quer, não, a lua de mel com Jesus Cristo? Você quer ficar aqui para ir para o lago do fogo com Satanás? Então só tem um caminho, é Jesus Cristo. E Jesus Cristo colocou essa mensagem aqui na terra para lhe proteger, para te salvar dessa condição terrível que está aí na terra. Não estou falando de católico, não estou falando de assembleiano, não estou falando de A, B, C, D, não. Eu estou falando que Deus tem uma noiva. E se os ensinamentos não estão de acordo com a palavra de Deus, então ela é falsa, como a mãe é falsa. Porque só tem 2 caminhos, um é certo e outro é errado. Então é duas igrejas, a igreja de Cristo e a igreja de Satanás. A falsa. Então você veja onde é que está a verdade. E se aí não tem a verdade, é mundana, saia. Venha que Deus tem uma mensagem verdadeira para te proteger, para lhe alimentar. Ele é o pastor. Então as ovelhinhas comem nesse lugar, nessa mensagem. Essa mensagem é o alimento, tá entendendo? Que Jesus preparou aqui, está preparando um povo. Então esse povo está se alimentando da mensagem, dessa mensagenzinha aqui, ó, através desse humilde homem aqui, ó. É a mensagem do Deus vivo aqui na terra, agora na última era de Laodiceia. Esse profeta aqui, que eu sigo os ensinamentos dele, ele é o anjo da igreja de Laodiceia. Então eu convido vocês a fazer parte dessa família Fé Perfeita. Eu estou falando na Fé Perfeita porque é aqui na Paraíba. É aqui Jesus me resgatou. É aqui que o sol nasce primeiro. É aqui em João Pessoa que ele me trouxe. Ele me trouxe lá do sertão para cá, para mim poder me encontrar com ele através dessa mensagem Fé Perfeita. E eu dou graças a Deus.
Esse rapaz, esse meu irmão que se batizou agora, ele é fruto desse ministério do nosso pastor César, do profeta William Brando, através do nosso pastor César aqui, através da TV Tambaú. Então ele assistiu os programas e só agora veio aceitar Jesus Cristo. Quer dizer, eu também sou fruto desse programa, porque eu conheci essa mensagem do profeta, da voz de Deus, através desses programas. Eu comecei a escutar quando eu chegava cansado das noitadas, me deitava aqui, ligava a televisão no canal lá da SBT e esquecia. Aí quando era de manhã, de 5 horas da manhã, tinha esse cultozinho de meia hora que tinha, de 1 hora de culto, através da TV Tambaú. Então eu assistia, meio ali dormindo, mas eu escutava. E foi ali que a palavra foi entrando, e a palavra hoje, a Bíblia me relata que a libertação vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então eu escutei a palavra de Deus através dessa mensagem Fé Perfeita, que é através do nosso sacerdote aqui, pastor César Augusto. Então eu me libertei através da palavra de Deus, através do nosso pastor César Augusto. Amém? E eu convido vocês para fazer parte dessa família, porque está preparando um povo para o arrebatamento. Amém? Então vamos continuar aqui. Versículo 9. Então aqui, no versículo 9, diz o seguinte, no capítulo 1 de Joel: os sacerdotes, os servos de Deus, choram no templo do Senhor, porque não há mais ofertas de alimento nem de vinho. Joel 1,3 diz: os sacerdotes, vocês que apresentam as ofertas no altar, vistam-se roupas feitas de pano grosseiro e chorem. Servos do meu Deus, venham ao pátio do templo e chorem a noite inteira, pois na casa do nosso Deus não há mais oferta de alimento, nem de vinho, Versículo 10. Os campos estão arados, a terra está de luto, pois os cereais foram destruídos, e as pareiras e as oliveiras secaram. Quer dizer, a árvore, né? Aqui a pareira, né? Simboliza o nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, as igrejas, né? Que deveria pregar a palavra de Deus, foi consumida pelo inimigo, pelas coisas, né? Pelos falsos ensinamentos, né? As falsas atitudes, né? Então ela foi devorada, né? Mas Deus tem uma promessa. Deus não desiste do seu povo. Deus não abandona os seus fiéis seguidores, né? Vamos continuar aqui, versículo 10, né? Versículo 10 ao 11. Então,